tema da mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração é: se prepare para o milagre. Central, se prepare para o milagre. Minha irmã, se prepara para o milagre. Se prepara para o milagre. Vamos nos preparar para o milagre? Mas como assim? Como que se prepara para o milagre, pastor? Que história é essa? Não entendo isso aí. Então, por isso que nós vamos pregar e nós vamos entender o que diz as Escrituras. Amém? Eu quero que você pegue o Santo Livro, abra comigo aí no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso de número 4. Amém? 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 4. Nós vamos fazer essa leitura. Antes da gente ler, vamos fazer como a gente sempre faz. Eu acredito demais, e cada dia parece que eu estou acreditando mais. Não sei se a palavra seria essa, correta, mas isso está muito vivo, muito forte dentro de mim, não é? Eu estava orando agora há pouco, e assim, irmão, eu preciso insistir com você, eu preciso encucar, eu preciso que você se levante debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção. Irmão, é tempo de profetizar. É tempo de profetizar. Nós estamos crendo, esse ano é o ano? É o ano do avanço. Diga aí, 2025 é o ano do avanço. Mas meu amado, minha amada, meu querido, lindo. Se nós não nos levantarmos em profecia, em palavra profética, se nós não nos levantarmos e declararmos as palavras de Deus, irmão, nós vamos estar limitando o agir de Deus. Nós vamos estar limitando aquilo que Deus quer fazer em nós, aquilo que Deus quer fazer por nós e aquilo que Deus quer fazer através de nós. Eu fico repetindo, batendo na mesma tecla, mas eu já tenho dito para você, meu irmão, a palavra diz: eu criei, por isso eu tenho que falar, irmão. Você precisa abrir a boca. Abre essa boca, filho. Abre essa boca. O salmista disse: abre bem a tua boca. O Senhor falou através dele: abre bem a tua boca e eu vou enchê-la. Meu irmão, você tem que abrir essa boca, empresta ela para o Espírito Santo, entrega ela, renda ela ao Espírito de Deus, renda ao Espírito de Deus, libere as palavras de Deus, para de perder tempo, falar porcaria, falar, sabe, palavra suja. Irmão, ó, é o seguinte, né? Tem coisa que não condiz com crente, tem coisa que não, mas é normal, porque todo mundo fala. Meu filho, vou falar igual a sua mãe falar para você: você não é todo mundo. Meu irmão, lava essa boca com sabão, lava a sua boca com sabão, para de falar. Né? A palavra diz que isso nem se nomeia no nosso meio, sabe? De vez em quando, eu sei que é um processo, é como o Fábio até comentou aqui, eu não sei qual estágio, qual nível que você está, mas tem coisa, meu irmão, tem coisa que você já precisa ter claro para você, tem que estar claro. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Palavra de baixo calão é coisa que não deve jamais ocupar bem a boca de um filho de Deus. Não é? Lá em casa, por exemplo, as meninas sabem disso aí desde criança. Lá em casa a gente até é meio chato, sabe? Nós somos muito, nesse quesito, nós somos meio religiosos, né? A gente exagera um pouco. Lá a gente não gosta que fala, nem sabe algumas palavrinhas assim, que é do comum, assim, né? A pessoa vai no banheiro, né? A pessoa vai no banheiro fazer o número 2. Lá em casa a gente não gosta, não fala: opa, para, fala isso não, mas isso aí é mania, não estou dizendo para você. É o jeito. Cada família, cada casa tem a sua cultura. Essa é da nossa casa. É da nossa casa, porque a gente não tolera, irmão, a gente não tolera palavra, sabe, de baixo calão, palavra suja. Então assim, agora, como filho de Deus, a palavra de Deus diz que você não deve, não é? Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, né? Mas é meu jeito. Não, era o seu jeito. Diz comigo: era o meu jeito. Você é uma nova criatura. Deus está fazendo obra na sua vida. Deus está te transformando. As coisas velhas se passaram. Você está em Cristo? Ora, se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, meu irmão, você está em Jesus, então você é uma nova criatura. Comece a falar palavras de bênção, palavras de vida. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Comece a profetizar as bênçãos de Deus. Se reprograma aí. Isso é um processo, né? Uma reprogramação, não é? Se eu chuto de verdade, se eu chuto, a pastora está de testemunha aí, se eu dou uma topada lá na quina, meu irmão, eu treinei, eu me treinei, eu treinei a minha boca, né? Eu falo assim: sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, sabe? Por quê? Você se treina, isso é treino. Vamos nos treinar, Central? Agora, junto com isso, né? Já aproveitei, mas assim, irmão, nós temos que começar a profetizar a bênção, nós temos que profetizar a vida.
Nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Já começa o seu dia, meu irmão, abrindo os seus lábios e profetizando bênção, declarando, esse dia é um dia de bênção, Deus já foi adiante de mim, o Senhor é comigo. Você crê que Deus é na tua vida, meu irmão? Aquele que te resgatou, Ele jamais vai te abandonar, Ele está contigo. Agora, meu irmão, se você já começa o dia, né, permitindo, não sei, esse não sei, daqui a pouco está virando uma tragédia, um desânimo, um abatimento, sabe, uma incredulidade. Não, meu irmão, você já tem que começar declarando, o Senhor é comigo, com o meu Deus, eu venço exércitos, eu salto muralhas, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, mal algum me alcançará, praga alguma me atingirá. Tem que levantar declarando, irmão, tem que levantar profetizando, tem que profetizar, sabe, está muito forte, muito claro isso para mim, né? Para que você, para que eu, para que nós avancemos e possamos chegar nesse outro estágio, esse outro nível, irmão, isso vai demandar um esforço. E Tiago falou, cuidado com a boca, cuidado com a sua língua. Peixe morre pela boca, meu irmão, peixe morre pela boca, então cuidado com a sua boca, entrega a tua boca, renda ela ao Espírito Santo. Renda ela ao Espírito Santo, não deixa jorrar água suja aí não, meu irmão. Pede para o Espírito Santo. Eu sou assim. Não, você era assim, você é uma nova pessoa. Comece a ser uma pessoa de fé. Comece a declarar as palavras de Deus. Comece a liberar vida, bênção. Tem mulher, irmão, uma das lutas da maioria das mulheres, de verdade, da maioria das mulheres, sabe, é a murmuração, reclamação, só fala mal do marido, mal de tudo, só reclama. Para com isso, minha filha. Você quer ver o teu marido transformado? Você quer ver o teu marido um homem de Deus? Você quer ver o teu marido sendo um novo homem na presença de Deus? Comece a abençoar, comece a liberar a palavra de vida. Eu estou falando com ex-cátedra, sentado na cadeira, porque quando eu atendo muitas irmãs, que elas querem, lógico, falar mal dos seus maridos, a maioria é para falar mal, a maioria é para expor, a maioria é para chegar e contar os defeitos do marido, como se eu não soubesse, como se eu olhasse para ele, já não soubesse o lambão que ele é, né? Mas aí ela vem e ela quer expor, minha irmã, está tudo errado, você não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso, não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Agora comece a emprestar a tua boca para o Espírito Santo e comece a abençoar. Comece a liberar a palavra de vida. Comece, minha irmã. Comece ao invés de ficar sabe, fazendo menção aos gargalos do seu marido, aos problemas que ele tem, sabe, aos defeitos que ele tem. Não acho que tem. Você tem também, criatura. Você tem, não é? Só que é fácil, né? Como alguém já dizia, o macaco normalmente o que ele faz? Ele senta em cima do rabo dele, e ele fica rindo do rabo do outro macaco. É assim, muitas vezes é assim, não é? Para com isso, minha filha. Começa a entregar a tua boca ao Espírito Santo, e vice-versa também, não é? Só que isso é mais raro, de verdade, é mais raro. O homem ele tem uma característica muito diferente da mulher. O homem, ele se culpa, ele fala assim, nós estamos com um problema, é porque o problema sou eu sou um problema, isso é característica masculina, eu estou falando ex-cátedra, por lidar com o homem, por sentar e ouvir. Muitas vezes o homem, ele olha para ele e ele se sente assim, o inapto, ele se sente incapaz, ele se sente, não é? E ele luta, às vezes não sabe, né? Tem defeito, tudo bem, mas agora, assim, lógico que toda situação tem as suas exceções, tem homem que, pelo amor de Deus, mas assim, a grande maioria das mulheres, minha filha, né? E você não percebeu ainda? Que se você mudar, começando pela tua boca, pelo teu falar, você vai mudar o ambiente, você vai mudar a tua casa. E a Bíblia diz que quando a mulher ela é sábia, sabe o que ela faz? Você sabe o que ela faz? Ela constrói uma casa, ela constrói um lar, ela edifica um lar. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, mas já aproveitei, não é, para compartilhar isso aí, porque isso está muito forte no meu coração. Se eu fosse você, eu fazia até uma anotação aí, dizia assim, a partir de hoje, eu vou profetizar vida e bênção. A partir de hoje, eu vou liberar as palavras de Deus. Eu vou falar aquilo que Deus diz. Comece a orar nesse sentido. Deus, o que o Senhor está dizendo sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? E você vai, de repente você vai estudar as Escrituras, você vai destacar os textos da palavra de Deus, das Escrituras, que fala sobre determinado tema.
tá? E você vai começar a falar, e você vai ver que isso vai gerar muita mudança, isso vai mudar ambiente, isso vai mudar situações no nome de Jesus. Amém? Você pegou aí o Santo Livro, segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 4 em diante. Antes de ler, fala assim comigo, diga: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E nessa noite, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Amém. Diz o texto sagrado, vai estar na tela aí, diz assim na versão da tradução da Bíblia que nós convencionamos aqui na Central, que é a NVI. Tem outras traduções, outras versões da tradução ótimas, né? Mas essa aqui nós convencionamos aqui como igreja. Diz assim, olha: ora, Messa, rei de Moabe, ele criava ovelhas e ele pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Pensa no negócio, irmão, né? O Jefão não está aí, senão eu ia pedir para ele fazer a conta para mim, porque o Jefão resolve essas coisas para mim a vida toda. Jefão, quanto que dá 100.000 cordeiros e quanto que dá a lã de 100.000 carneiros? Ele rapidinho, ele já: pastor. Mas o Jefão não está aí, mas tudo bem, não precisa, mas é muita coisa, né, irmão? É muita coisa. Contudo, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe, ele rebelou-se contra o rei de Israel, que é o filho de Acabe, não é? Ele ficou aí revoltadinho e falou: não pago mais, não vou pagar mais, né? Assim surgiu, olha lá. Então, naquela ocasião, o rei Jorão, que é o filho de Acabe, né, que estava reinando sobre Israel, ele partiu de Samaria e ele mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. Expliquei domingo passado, não lembro bem se eu expliquei no culto da noite também, mas eu expliquei as duas casas, né? A casa de Judá, que é o reino do sul, que quando houve a divisão, o filho de Salomão lá, o Roboão, naquele desatino, aquela idiotice que ele fez, que coisa absurda, ele dividiu o reino. As 12 tribos se dividiram, ficaram duas para um lado, Judá e Benjamim, reino do sul, e as outras 10 tribos, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali, e vai Dan, né? As outras 10 ficaram do outro lado, que era Israel, conhecido como Israel, não é? E aí, irmãos, nesse contexto aqui, eles não andavam juntos, mas nessa situação, olha que interessante, né? Olha lá, o rei de Israel, ele falou com Josafá, que era o rei de Judá. Olha lá, o rei de Moabe, ele rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na guerra contra Moabe? Olha que interessante, né? O Jorão está falando aqui com o Josafá. Olha a resposta do Josafá. E ele respondeu: sim, eu irei. Sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. E ele também perguntou. Olha lá, o Jorão continuou perguntando, não é? Pelo jeito o Josafá era bem competente aí, né? Um cara bem assim capaz, não é? E aí o Jorão perguntou: e daí? Por qual caminho atacaremos? Né? Não, aqui o Josafá que perguntou: por qual caminho que nós vamos atacar? E o Jorão respondeu: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Então tem mais um terceiro rei aqui, ó, né? O dos edomitas, né? E aí, depois de vagarem, presta atenção nisso aqui, irmãos, depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Vamos lá, onde que eles estavam mesmo? Isso, o Jorão, o sabichão, falou assim: vamos pelo deserto, né? O Josafá tinha perguntado: tá, por onde que a gente vai atacar eles? E aí o Jorão falou assim: pelo deserto. E aí eles entraram no deserto, né, em comitiva, indo à terra dos moabitas, para atacar os moabitas. Só que aqui o texto diz: depois de vagarem a pé por 7 dias,
já havia acabado a água para os homens e para os animais. Ou seja, o caos está instalado aqui, né, irmãos? A crise está instalada aqui, sim ou não, Central? Não é? Não tem água, um exército, imagina, não sei quantos mil homens, o texto não fala para a gente, mas é gente à beça com certeza. O exército de Israel, né? O exército de Judá e os edomistas, o exército de Edom. Então é muita gente, com certeza. O rei de Israel então exclamou, presta atenção nisso aqui, porque aqui tem tanta coisa, irmão, olha lá. Ele exclamou, e agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Você está ouvindo aqui? Ele perguntou o quê? Será que Deus havia feito aquilo? Que Deus havia juntado ele, Josafá e o rei dos Edomitas, né, para ir nessa batalha contra os Moabitas, né, contra Moabe? Será que Deus fez isso para nos entregar nas mãos de Moabe? Então grava isso aí, meu filho. Ficaram 7 dias primeiro vagando lá, né, andando igual uma barata tonta, acabou a água, acabou. E aí, agora, qual que é a pergunta? Quando a crise se instala, quando o problema vem, qual que é a pergunta? Oh, cadê Deus? Onde que Deus está? Não é? Por quê? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Até vai um pouquinho mais além. Ele não só diz porque Deus permitiu, ele não fala isso, né? Ele fala assim, foi Deus, né? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe, né? Quer colocar na conta de Deus aqui. Olha lá, verso 11. Josafá, porém, perguntou, não é? Será que não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Será, irmãos? Será que tem alguém? Será que tem um homem de Deus? Será que tem uma pessoa que tenha direção de Deus, que tenha a palavra de Deus? Será que tem alguém assim? Foi a pergunta do rei. Esse rei aqui, ele ainda era mais, um pouco mais temente. A casa de Israel, uma casa desviada, estava adorando lá os falsos deuses, Baal, Azera, estava uma bagunça toda lá, não é? Agora Josafá, o reino do sul, né, a casa de Davi, ainda mantinha ali um certo temor, apesar que vai cair também, vai se perder, né, no decorrer do tempo, mas aqui ainda esse homem fala assim, puxa vida, não é? Deve ter, será que tem um homem de Deus? Será que tem um profeta de Deus, para que nós consultemos o Senhor por meio dele? E aí um oficial do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Eita, essas cristocidências é uma bênção, né, irmãos? Vocês já ouviram falar em cristocidência? Irmão, não existe coincidência, existe propósito. Amém, Central? Fala comigo, não há coincidência. Diga, existe propósito. A gente precisa aprender a reconhecer, né, o agir de Deus. Deus age em meio às circunstâncias. Deus age em meio aos contextos. Deus age. Deus estava trabalhando, Deus queria ensinar uma lição para esses camaradas aqui. Deus queria ensinar, assim como talvez Deus está querendo te ensinar uma lição e você está endurecendo teu coração, você não está se submetendo. Ouça isso que eu vou te dizer. Às vezes você está rodando num deserto aí, que parece que não sai dele, acabou o recurso, e aí você está com essa conversinha afiada, ai, será que Deus, ai Deus, não põe na conta de Deus não, meu filho, põe na conta de Deus não, né? Seja responsável, assuma a sua responsabilidade, não é? E aí, querido, né, você vai reconhecer que Deus, ele é o soberano e Ele tem uma palavra, e aí você vai em busca disso. Aqui no caso, era quem? Eliseu, a palavra de Deus estava com Eliseu. Eliseu era um servo do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. Mas é muito interessante, porque quando o oficial aqui fala sobre Eliseu, que estava ali, está aqui, olha isso, irmãos, que coisa, não é? Ali na região. E aí ele faz menção, tem algo aqui que parece que não conecta com a história, não conecta com o texto, sabe? É uma informação, sabe aquele tipo de informação que você fala, o que você está fazendo aqui? Presta atenção aqui, ó. Eliseu, filho de Safate, está aqui. E ele vai dizer assim, ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Eu vou repetir, eu não sei a tua conclusão, né? Irmão, o que isso tem a ver com todo esse contexto aqui? Né? O Eliseu, o profeta, está aí.
Ele está aqui. E aí o texto depois fala assim: Eliseu costumava derramar água nas mãos de Elias. O que isso tem a ver, meu irmão? O que isso tem a ver com o contexto aqui? Para que essa informação? Sabe a tal da informação que a gente fala assim, isso deve ser informação inútil. Sabe aquelas coisas assim que está lá no meio, né? Você fala assim, não tem sentido. E a gente nem se atenta para isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Irmão, isso aqui faz toda a diferença. Sabe por que a palavra de Deus estava com Eliseu? Você tem noção? Sabe por que Eliseu, ele era o representante do profético, da palavra profética? Sabe por que Deus estava falando por meio de Eliseu? Você tem noção disso? Porque um dia Eliseu, ele foi discipulado. Escuta, Central. Um dia Eliseu foi discípulo de um profeta. Você está ouvindo, meu filho? Só pode ser profeta, só pode exercer o ministério, só pode exercer esse lugar quem caminha junto, quem caminha perto, quem se deixa ser ensinado. Gente que é autossuficiente, gente que é sabidão, sabe tudo, gente que, sabe, não se submete a ninguém. Tem ninguém tem, sabe, consegue exercer liderança sobre essa pessoa, porque ela é o benchmark, ela se acha o suprassumo, o superior, ele é o independente, não, imagina, meu filho, que dó de você, às vezes até poderia ser, tinha potencial para ser, mas não vai ser. Ô pastor, como que você fala isso? Eu falo isso baseado na experiência de Jesus. Eu falo isso, né, na vida de Jesus. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado. Você sabe o que é isso, irmão? O Deus que se fez carne, o Deus que se tornou homem, ele vai até o seu primo, não é? E ele diz para ele assim, me batize. Qual foi a resposta de João Batista para Jesus? Você lembra? Quem lembra a resposta de João Batista para Jesus? Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, irmão? João Batista fala, de jeito nenhum, quem sou eu para te batizar? Eu não posso te batizar, não. Olha aqui para mim, filho, eu quero falar para você pelo Espírito de Deus. Porque tem gente aqui, tem chamado. Tem gente aqui que foi escolhida. Só que, irmão, você está rodando num deserto. E você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você não vai viver o propósito de Deus por causa da arrogância. Por causa do orgulho. Por ser uma pessoa que se acha independente, superior, e muitas vezes Deus está te colocando num processo de tratamento para você aprender a se submeter, a ter pessoas que você reconhece, é gente igual a você. Irmão, escuta aqui, para não me perder. Elias era profeta, mas tinha um monte de defeito. Você quer que eu enumere eles para você? Você quer que eu conte para você os defeitos de Elias? Pensa um homem poderoso, usado em palavras, em obras, e que fica com medo de uma mulher e foge e pede a morte. Você se submeteria a um homem desse? Você entraria debaixo da autoridade de um homem desse? Que um mês antes, melhor, não é um mês, um pouco mais, 50 dias antes, estava lá, deitado, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Você se submeteria a um homem desse? Você entraria debaixo da autoridade de um homem desse? Você entraria? Não é? É esse homem que Deus levantou para discipular Eliseu, para discipular, para ele se tornar quem ele seria, um profeta de Deus. Só que havia um processo para chegar lá, havia um caminho para chegar lá. Qual que era o caminho? Irmão, ele tinha que aprender a honrar. Honra é gente que anda do lado, é gente que se submete, é gente que tem um coração ensinável, isso é honra, Eliseu, irmão, ele honrou Elias. A Bíblia diz ali, olha esse recortezinho, tem nada a ver com a mensagem, mas de verdade, irmão, você está vendo, meu filho? O que era Eliseu? Era alguém que lavava a mão, jogava água na mão do profeta. Está aqui. João Batista disse para Jesus, não vou te batizar, quem sou eu para te batizar? Jesus falou para ele, o que é certo, é certo. Sabe, irmãos, tem uma coisa que
Muita gente nem entende. Mas até o momento do batismo de Jesus, até o momento em que Jesus foi mergulhado por João Batista nas águas, João Batista estava numa posição superior, de autoridade, sobre o próprio Jesus. Sobre o próprio Jesus. Só que isso muda após o batismo, porque daí Jesus se submete à autoridade. Presta atenção nisso aqui, isso aqui vale $1 milhão, meu irmão. Vale $1 milhão, né? E para alguns aqui vale muito mais. Para alguns aqui vale muito mais. É o teu futuro, é o futuro do teu chamado, é o futuro do seu ministério. É a mudança da estação da sua vida, para você entrar no tempo de Deus, na estação de Deus, para você romper na sua vida. Escuta. Até aquele momento, o propósito fazia com que João estivesse numa posição superior. João Batista, ele obedece, então tá bom, né? Batiza Jesus. A partir dali, a coisa muda. A partir dali, Jesus foi liberado. E aí, João Batista diz: importa que a igreja dele fica cheia e que a minha fique vazia. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu parafraseei, foi uma brincadeira isso aqui. Mas é mais ou menos isso, porque a igreja dele esvaziou depois disso, irmão. A igreja de Jesus bombou. A igreja de Jesus virou a igreja da moda. Todo mundo ia para a igreja de Jesus também. O cara multiplicava pães e peixes. João Batista não fazia isso, não é? Todo mundo foi para a igreja de Jesus. E a de João Batista ficou pequenininha. E alguém foi falar: você está vendo aí? Ele batiza mais gente do que você, né? E João Batista falou assim: importa que ele cresça e eu diminua. Um dia vieram questionar Jesus sobre a autoridade. Não sei porque, mas o Espírito Santo está indo por esse caminho aí. Ele está falando sobre isso aqui, ó. Não tem a ver com a mensagem. Deus me ajude para eu poder pregar a mensagem. Mas, ó, Deus está falando com pessoas aqui sobre esse tema. Princípio de autoridade. Meu filho, compra um livro do Atmani. Se chama Autoridade Espiritual. Você já leu esse livro? Não li, pastor. Perdeu muito. Se você quer crescer, se você quer romper na sua vida, lê esse livro. É um livro maravilhoso do Atmani, se chama Autoridade Espiritual. Um dia procuraram Jesus, os caras estavam tentando, que eles queriam pegar Jesus, né? Pegar Jesus no pulo, eles queriam criar uma cama de gato para Jesus. Aí chegaram e falaram assim: ô Jesus, com que autoridade você faz esses milagres que você faz aí? Né? Com que autoridade? Né? E aí Jesus fala assim: não, eu vou responder, mas para eu responder, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, a pergunta era a resposta. Era a resposta. Olha isso. Mas eles não compreenderam. Jesus falou assim: o batismo de João Batista, o batismo que João Batista está batizando o povo, batizou o povo no Jordão, esse batismo, ele era de Deus ou ele era dos homens? Naquele momento, irmãos, eles entenderam aquilo como uma resposta à altura, uma pegadinha de Jesus. Diz que eles saíram para o canto e conversaram entre eles, porque o problema deles era o seguinte: eles estavam preocupados com a glória dos homens, eles estavam preocupados com a opinião das pessoas, eles estavam preocupados com a reputação, eles não estavam preocupados com aquilo que de fato é certo, é verdadeiro, tá bom? Esse é o problema. Quando você parte dessa premissa aí, você já perdeu muito. Então eles saíram do lado e falaram: é o seguinte, ó, vocês perceberam, né? Se a gente falar que o batismo de João é um batismo que vem dos homens, é um batismo que sem valor, né? Vai ficar feio a nossa situação aqui, porque o povo tem João como um profeta, e esse povo vai quebrar a gente no pau, esse povo vai apedrejar a gente. Mas, se nós também respondermos que o batismo de João era de Deus, ele vai olhar para a nossa cara e falar: é mesmo? E vocês não acreditaram? Vocês não se submeteram, por quê então? Então vamos dizer para ele: não sabemos. Essa é a clássica saída, né? A mente humana, a natureza, tanto que lá em Tiago vai falar que essa sabedoria, ela é terrena, ela é carnal e ela é diabólica. Às vezes dá certo, tá, irmão? Mas ó, não é porque dá certo que Deus está nesse negócio. Não é, escuta aqui central, não é porque dá certo que Deus está nesse negócio. Essa sabedoria, ela é terrena.
ela é carnal, diz a Bíblia, e ela é diabólica. É diabólica. Chegaram para Jesus e falaram assim, não, a gente não sabe. E aí Jesus falou, então tá bom, nem eu vou responder para vocês. Mas no fundo, eles sabiam sobre o que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o princípio de autoridade. Jesus estava ensinando um princípio. O reino de Deus é estabelecido sobre autoridade, meu irmão. Autoridade. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está sentado aí ouvindo a mensagem? Por causa da autoridade espiritual. Se não tiver autoridade, irmão, por que a gente está aqui? Para que você vai ouvir? Para que você vai cultuar Deus aqui nessa igreja? Ou eu reconheço, ou eu respeito, eu honro a unção de Deus que está nessa casa, que está nesse lugar, e eu sou abençoado, e eu recebo. Diga-se de passagem, abre um parênteses aqui rápido, o Espírito Santo está indo muito para esse caminho aqui, talvez ele quer fazer uma mudança na vida de algumas pessoas que estão aqui. Quem sabe você não rompeu do jeito que você pode, do jeito que Deus quer fazer na sua vida, porque você ainda não submeteu ao seu coração. Você está aqui, mas você está pela metade. Você está aqui, mas o seu coração não está inteiro. Você está aqui, mas você ainda não se confiou. E meu irmão, enquanto você não decidir de mente e de coração, você mergulhar naquilo que Deus tem, Deus não vai fazer aquilo que Ele quer fazer por você, em você e através de você. Agora, o dia que você abrir o teu coração, o dia que você submeter, você honrar a unção de Deus, que flui através desse altar aqui, que flui através da vida dos seus pastores, que flui nessa igreja aqui, meu irmão. Eu não gosto de falar disso, eu me sinto constrangido quando eu falo sobre isso, porque parece que eu estou advogando em causa própria, mas pelo Espírito de Deus, com todo o temor eu estou falando isso aqui nessa noite, porque há uma unção aqui, há um poder de Deus aqui, e Deus quer destravar algo na sua vida. Deus quer mudar aqui, ó. Deus quer mudar alguns contextos aqui. Gente que não está indo para frente, gente que não rompe, gente cujo coração ainda não foi circuncidado. Seu coração precisa ser circuncidado. Ou faz igual os saduceus. Bota a malinha, bota a viola no saco, na viola, e vai embora. Vai embora. Não, eu não sei, sabe? Jesus estava dizendo, sabe de onde vem a autoridade que eu faço esses milagres aqui? Sabe de onde que vinha a autoridade de Jesus para fazer aquilo que Ele fazia? Sabe quando que Jesus foi autorizado a ocupar esse lugar? No dia que mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma humana e Ele se submeteu à autoridade. Ele olhou para o primo dele e Ele foi lá e disse, eu te reconheço como uma autoridade. Meu irmão, enquanto você não reconhecer, enquanto seu coração não for inteiro nesse sentido, você vai continuar amargando aí, cara. Você não vai romper. Você não vai crescer naquilo que Deus tem para a tua vida. Tem que circuncidar o coração. Tem que receber, meu irmão. Tem que receber. Tem gente que só recebe a parte boa. Só quando o pastor é o camaradinha, é o amigo, é o colega, fala coisa gostosa, fala coisa, nossa, não, tudo bem, o pastor é homem de Deus. Agora o dia que o pastor, ele dá uma apertada no camarada, o dia que você fala, meu irmão, tem que mudar, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí a pessoa, ela faz o quê? O que ela faz? Ela endurece o coração, porque disse o que não queria ouvir. Você está ouvindo? Disse o que não gostou. Meu irmão, você está num lugar, e se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, ser liberado para viver os planos, os sonhos de Deus, eu te digo uma coisa, você vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir, mas você precisa ouvir. Não é? Igual a moça que está lá no Instagram lá, e está fazendo sucesso. Eu olhei hoje, apareceu para mim um negócio dela lá, café com a mãe. Café com a mãe? É café com a mãe? Irmão, ela fala rasgado umas coisas que toda mulher precisava ouvir, que a mãe tinha que ter falado. Escuta aqui, a tua mãe tinha que ter falado, mas não falou. E aí, de vez em quando Deus vai usar a pastora, e usa mesmo, né? E o que você faz? O que você faz? Não gosta, endurece o coração, se rebela. Deixa eu falar uma coisa aqui, rebeldia na Bíblia, meu irmão. E eu não estou sabendo de nada não, graças a Deus, Senhor, Tu és testemunha, eu não estou sabendo de nada, mas quando vem esses negócios assim, eu já fico com a purga atrás da orelha, porque está vindo aqui, irmão, porque não estou conseguindo ir para a mensagem, eu não estou conseguindo avançar aqui na palavra. Irmão, cuidado, porque a Bíblia diz que o espírito de rebeldia, para Deus, é como feitiçaria. Deus não terá por inocente, rebelde, cuidado.
Cuidado, você vai se lascar. Você vai se lascar. Na Bíblia, gente que se enveredou por esse caminho aí, se arrebentou. Se arrebentou. Irmão, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Olha, querido, diante do Senhor mesmo. Olha, eu sei que tem convidado nessa casa. Ô filho, pelo amor de Deus, né? Eu não estou mandando recado para ninguém aqui não. Mas está um mover do Espírito Santo nessa direção aqui. Que, meu Deus do céu, deixa eu pregar, Espírito Santo. Não, prega, Espírito Santo, você é o Senhor da igreja. Mas é. Porque Deus está apelando. O juízo não vem antes da misericórdia. Quem sabe essa noite aqui é misericórdia na sua vida. Quem sabe essas palavras aqui que parecem tão duras, tão confrontadoras, mas é Deus apelando para você retroceder e mudar. Mudar a atitude, mudar o comportamento, mudar o coração. Mudar o coração, meu filho. Converter o teu coração. Para que o Senhor não venha e fira. Como Ele já o fez. Ele já o fez. Tantas vezes. Tantas vezes. Então assim, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Eliseu foi discípulo. Eliseu, ele foi discipulado por Elias, por isso ele recebeu o dobro da unção de Elias. É o nível mais alto que a gente encontra na Bíblia, irmão. Alguém que recebeu o dobro da unção do homem que foi o primeiro homem a ressuscitar um morto. O homem que orou e fez o fogo do céu cair. O homem que orou e a chuva que não chovia 3 anos e meio, ela choveu. E esse homem, porque ele se submeteu, entenda quando eu digo submeteu, caminhou junto, teve um coração ensinável, foi discípulo, ele se tornou no homem que herdou a maior unção que nós temos referência nas Escrituras. Ele recebeu porção dobrada da unção de Elias. Porção dobrada da unção de Elias. Então todo aquele que é discípulo, todo aquele que se submete, ele é candidato a receber porção dobrada. Eu gosto muito, pastor Paulo, olha, uma das maiores igrejas do Brasil, um homem santo, um homem de Deus, e ele, sempre quando ele conversa com a gente, ele ora por nós, ele fala assim, meus filhos, né? Ele fala assim, o meu teto é o piso de vocês. Olha a humildade desse homem. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, o meu teto é o piso de vocês. Você tem esse privilégio, essa oportunidade. Se você tiver um coração ensinável, meu irmão, olha, o teu piso é o teto de gente que já andou muito, gente que já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, e você tem esse privilégio, mas para isso precisa ter coração. Continua no texto sagrado, o encargo saiu aqui essa coisa, agora eu posso continuar a pregar, porque eu tenho uma palavra de Deus, e eu tenho só 20 minutos, para falar com você. Olha lá. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, o que tem a ver com você? Eliseu, está vendo aqui? O profeta é meio doido, irmão. O cara é um rei. Olha o jeito que ele fala com o rei. Ele não alisa não, ele já tinha feito isso, né, na situação do Naamã lá, vocês lembram lá, o homem mais poderoso da terra, né, o general de guerra, chegou lá e ele nem foi lá, dizer, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, vou fazer uma oração por você, não fez nada disso não, ele mandou o servo dele lá, o discípulo dele, falou, vai lá e fala para ele descer lá no Jordão e tomar um banho. O cara ficou revoltado, estava indo embora, leproso. Ainda bem que Deus usou o servo dele, dizendo, não, faz isso não, meu Senhor, né? Aí o servo dele falou assim, meu Senhor, é o seguinte, se você não tivesse pedido algo muito mais difícil para você, né? Você não faria para ficar curado? Você não faria? E aí chamou o cara à consciência, aí o cara falou, é verdade. Aí o cara foi, se submeteu e foi curado. Esse eu não brincava em serviço não, né? Me parece que isso tem muito a ver com o mover profético, com a unção profeta. Profeta é tudo meio doido, tá, irmãos? Profeta não é muito normal não. Olha lá, ele fala assim, vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe, que são os profetas dos deuses do engano, né? Baal, Azera. O rei de Israel, porém, insistiu, não, pois foi o Senhor, olha aí de novo, foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe, não é? Então Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos,
Se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora vai acontecer um negócio aqui. Agora me tragam um músico, me tragam um tangedor, depende da versão que você está aí, essa versão fala um músico, é alguém que vai tocar. Vamos criar um ambiente, é o que Eliseu está dizendo. Irmãos, a gente precisa criar um ambiente. Você já percebeu que no momento aqui do louvor e da adoração, né, esse tempo aqui, há um mover do Espírito Santo. Há um mover. Sabe muito que Deus ele traz para nós aqui, de verdade. Lógico, eu medito, eu oro a semana toda, jejuo e tal. Mas muita coisa, irmão, na hora que eu estou aqui, é nessa hora, no momento da adoração, nesse momento de louvor aqui, sabe, o Espírito da profecia, ele vem sobre mim. Muita inspiração que eu recebo, é nessa hora. Deus vai me movendo aqui, é mais ou menos aqui. Eliseu fala assim, vamos criar um ambiente, Central, vamos criar um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, porque quando nós estamos na presença do Senhor, meu irmão, a direção vem a palavra profética, vem a resposta dos céus. Vamos provocar o céu aqui nessa noite, Central, vamos provocar, vamos clamar, vamos levantar as nossas vozes, vamos ficar com essa cara assim, nossa, o pastor está doido hoje, né? O pastor está possuído pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu irmão, vamos clamar, vamos falar, Deus, fala conosco, Deus nos dá a tua palavra, nos dá a tua direção, eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Querido, vai perder tempo, vai sair da tua casa, ficar aqui 2 horas e para sair daqui e sair do mesmo jeito. Sangue de Jesus tem poder? Não, irmão, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga direção, que o Senhor nos toque nesse lugar nessa noite, amém, Central? E aí quando veio o músico, enquanto o músico tocava, olha que interessante, enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Irmão, os homens não tinham água, nem uma moringa d'água para beber, e lá vem esses profetas doidos, dizer para cavar poço, cisterna no meio do deserto. Esse cara enlouqueceu. Deixa eu te contar uma coisa aqui, e quem tiver o coração e ouvidos para ouvir, ouça. A unção profética é assim, meu irmão, ela é meio doida mesmo. Ela vai na contramão de muita coisa. Ela sim ela dá um 180 na nossa mente. Deus ele não está preso, irmãos. Ele não está preso a convenções humanas, Deus não está preso, sabe? É desse jeitinho aqui, não, Deus é Deus, Ele é o soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser. E se você tem se trazido pelo Espírito de Deus aqui, se renda, se entregue, deixa Deus conduzir você, querido. O que eu quero dizer com isso? Esteja sensível ao Espírito de Deus, esteja sensível à voz do Senhor. Deus falou através do profeta, vocês vão ter que arregaçar as mangas, e agora, meu irmão, é hora de cavar muitas cisternas neste vale. Central, é tempo de cavar cisternas, é tempo de se preparar, se prepare para o milagre de Deus vai acontecer, mas a grande questão é, se acontecer, se não, perdão Jesus, mas na hora que acontecer, porque acontecer vai, amém, Central? Diga, acontecer vai. Fala para alguém, fala assim, meu irmão, o milagre vai acontecer, de qualquer jeito vai acontecer. Deus vai fazer milagre, Deus vai operar. A questão não é se, irmão, a questão é quando. E quando acontecer, você está preparado para o milagre de Deus? Central, estou fazendo uma pergunta, você está preparado? Você fez o que você precisa fazer? Você cavou a cisterna? Por quê? Porque senão o milagre vem e vai embora. O milagre vem e ele passa, você não recebe. Por quê? Porque você não vai conseguir reter. Você não tem cisterna para você reter aquela água, você vai perder. Deus te deu e você perdeu. Reflita aí, será que isso já não aconteceu na sua jornada, na sua vida, na sua história? Deus fez e passou, você perdeu aquilo que Deus estava te dando. Então o Senhor está dizendo para nós aqui, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não vão ver vento nem chuva. Ó que coisa doida, né? Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Fala comigo assim, para o Senhor isso ainda é pouco.
Fala para alguém, fala assim, ó, você está vendo aí? Deus está dizendo que isso ainda é pouco. Ele vai fazer o milagre, mas isso aí é pouco. Isso é só a ponta. Aleluia. Ô glória. Deus está dizendo, é pouco. De repente você está precisando de um milagre mesmo, de uma intervenção dos céus, né? Algo que humanamente, irmão, humanamente é impossível. Você estava assim em meio ao caos, você estava em meio à crise, acabou a água, 7 dias, não tem uma gota d'água, e você está dizendo agora, desculpa a expressão, nos lasquemos. agora lascou, e lasqueira, o que nós vamos fazer? Não, vamos procurar o profeta de Deus, vamos pedir ajuda do profeta de Deus, vamos pedir a oração, vamos pedir a direção, né? Porque eles não tinham feito isso, eles tinham feito tudo do jeito deles, até então, irmãos, eles estavam andando pela cabeça deles, né? Fonte, vozes da cabeça deles, né? Vamos, um falou, aí o outro falou, vamos, estamos juntos, por onde nós vamos? Vamos pelo deserto, vamos pelo deserto. Chegaram no deserto, vaguearam lá 7 dias, e agora quebrados, falidos, sem água, nem para beber, irmão, nem para beber. No deserto, era no deserto. Aí agora, será? O que a gente faz? Vamos buscar a direção de Deus. Vamos procurar um profeta de Deus, alguém que tem palavra de Deus, para falar com a gente. Não é? Ainda bem. E aí, o profeta chama um tangedor, chama um músico, e no meio da adoração ele começa a profetizar. Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar água, melhor dizendo. Por isso tem que cavar cisternas. Cavem cisternas. E se vocês acham que isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, todas as suas cidades importantes, derrubarão todas as melhores árvores, taparão todas as fontes e destruirão com pedras todas as terras férteis. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, presta atenção nisso aqui, no dia, foi no outro dia, viu, irmão? No outro dia. Então, eu falei já e só vou lembrar você. Não é se, é quando. Não é se, é quando. Vai acontecer. Um milagre vai acontecer. A resposta vai vir. A intervenção dos céus vai vir. Então, guarda isso no seu coração. No dia seguinte, mas quando? Como? Na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Irmão, vou falar sobre dinheiro, não, fica tranquilo. Mas fala que foi no momento da... Que hora que veio a água, irmão? Que horas que veio a água? No dia seguinte, na hora da oferta da manhã. Eu quero falar sobre a oferta da manhã. E não quero falar sobre dinheiro. Eu quero falar sobre o ordinário. Coisas que você tem que fazer. Essa oferta que foi estabelecida por Deus, através do seu servo Moisés, está lá em Êxodo. Lá em Êxodo Deus disse assim, todo dia, toda manhã, vocês vão sacrificar 2 cordeirinhos e bibibi. Tinha todo um protocolo. Todo dia. Deixa eu te contar uma coisa. Deus falou no meu coração e eu preciso dizer para você. Enquanto você não fizer o ordinário, enquanto você não se esforçar e fizer o ordinário, aquilo que é chato, irmão, para mim o ordinário é horrível, é chato, por causa do meu temperamento. Eu sei que tem pessoas aqui muito diferentes de mim, do meu perfil comportamental, do meu temperamento. Tem gente aqui que tem que ser ordinário, tem gente que parece um robozinho, gosta de fazer, sabe, a mesma coisa, de repetir as mesmas coisas. Meu Deus, eu me desespero. Eu gosto de novidade. Eu gosto, irmão, de começar coisa nova, eu gosto, sabe? Só que depois, se o negócio fica chato, eu já vai falar, ai meu Deus, o que eu fui fazer, né? Tem mais alguém parecido comigo aqui? Assim, tem uns par aí, tem uns par. Deus tem misericórdia da sua vida. Se é gente que tem muito potencial, meu irmão, meu Deus do céu, parece cavalo paraguai, tem uma arrancada boa, mas não chega na linha de chegada. É um problema esse negócio. Tem que tratar isso aí, irmão, tem que tratar. Né? Tenho sido muito tratado por Deus no tocante a isso aí. Por quê? Porque as coisas ordinárias, irmãos, né? A repetição, ali aquela coisa, sabe? Até eu anotei aqui para te falar, né? Deixa eu pegar aqui, peraí, cadê? Parece que saiu daqui, não, está aqui.
Irmão, ordinário é aquilo que se repete regularmente. É fazer a mesma coisa. Tem dia, irmão, que o devocional, eu conto ou não conto? Irmão, tem dia que o devocional é chato. De verdade. Pastor, você está dizendo que orar é chato? É. Tem dia que eu não sinto nada, irmão. Porque assim, eu sou muito sinestésico demais. Eu gosto de arrepiar até dos pés à cabeça. Por exemplo, quando o louvor aqui, arrepia os cabelos, arrepia tudo. As lágrimas escorrem. Eu falo, cultão maravilhoso, aleluia, isso que é culto. Né? Porque eu sou, é meu perfil comportamental, né? Tem a ver com temperamento. Né? Só que gente assim, muitas vezes só por quê? Porque, irmão, tem coisa que você tem que fazer regularmente. Sentindo ou não sentindo. Arrepiando ou não arrepiando. Você tem que estar regularmente na presença de Deus. É o ordinário. É a oferta da manhã, irmão. Todo dia. Imagina todo dia. No primeiro dia, mata o novilho e tal. Segundo dia, terceiro dia, de novo vou ter que matar esse novilho. De novo vou ter que oferecer isso para Deus. De novo. E pior, às vezes parece que não está acontecendo nada. Às vezes parece, irmão, parece que não passa, sabe, de uma monotonia. Não passa algo, né, que se repete. Às vezes é cansativo. Mas vai cansar, irmão. Vai cansar. Mas se nós queremos viver os milagres de Deus, nós vamos ter que fazer o ordinário. E o ordinário, meu irmão, ele passa por nos esforçar e cavar poço. Dá trabalho. Dá trabalho. Cavar poço, dá trabalho. Dá trabalho. Né? Milagre é especialidade de Deus. Amém, Central? Amém. Diga comigo, milagre é especialidade de Deus. Fala para alguém e fala assim, meu irmão, Deus é especialista em milagre. Em outras palavras, milagre é o extraordinário. É quando o extra invade o ordinário. Quando aquilo que quebra, sabe? Aquela rotina, aquilo que invade, quando o céu invade a nossa vida, isso é o extraordinário, irmão. Mas enquanto eu e você não estivermos fazendo o ordinário, nós não vamos receber o extraordinário. O Senhor falou através do profeta, cave poços. Sabe? Você está cavando os poços? Pastor, eu sonho em empreender. Que bom, filho. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então faz o ordinário. Você já fez um plano de negócio? Você fez? Você sentou? Você fez um estudo? Estudo, não precisa ser coisa sofisticada. Não, hoje, irmão, com a internet, aí, a IA vai te ajudar, bota lá, pede ajuda para a IA, ela vai te ajudar. Né? Mas você fez um estudo de mercado, né? Porque às vezes você está com uma coisa aí, sabe, uma ideia, mas é uma ideia assim, que não tem muito sentido dentro do contexto. Né? Eu quero vender, né, areia lá no deserto do Saara. Ô, irmão, não é um bom negócio. Só agora, se Deus falar com você, se tiver uma direção do céu, tudo bem. Mas via de regra, não estou falando de regra aqui, não estou falando do extra, estou falando do ordinário. Irmão, não tende a dar muito certo. Vender gelo lá no Alasca, lá para Esquimó, não dá muito certo. Faz um estudo de mercado. Vê como que o mercado entende aquilo que você tem para oferecer, qual que é, né, o que você quer fazer. Faz um estudo, pode ser, não precisa ser uma coisa sofisticada, não precisa nem pagar os outros. Você mesmo, faz uma pesquisa, pergunta. Você já fez isso? Mas eu quero empreender. Não, Deus vai me abençoar. Meu irmão, lógico que Deus vai, mas então cava poços. Cava poços. Eu não tenho esse negócio, eu não tenho essa veia empreendedora. Eu quero crescer no meu trabalho. É mesmo? Você está se reciclando? Você é aquele funcionário assim que, às vezes, a tua chefia lá, os caras que estão acima de você falam, rapaz, esse cara tem muito potencial, ele tem muita disposição, ele tem muita força de vontade, vamos investir nele? Você é esse cara? Você é essa pessoa? Ou você é aquele que o expediente termina às 6 horas, 3 para 6, você já está juntando as coisas, desligou o computador e está pegando e está saindo. Opa, puxa vida.
Ó, irmão, não vou entrar muito para esse caminho, porque eu sei que isso aqui é campo minado, isso dá rolo, porque tem muita opinião aqui, né? Embora eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu estou te dando um caminho. Eu estou falando para você, você quer mesmo? Você tem que cavar poços. O profeta falou, cavem poços. E foi pelo Espírito de Deus que ele disse isso, foi ou não foi? Foi o Espírito do Senhor que veio sobre ele. E a direção foi, cavem poços. Se prepara, meu irmão. Você quer ver o milagre? Se prepara para o milagre. Se prepara para o milagre. Você está se preparando para o milagre? Você está? Esse milagre que você está buscando? Sabe, Deus falou algo no meu coração. O pessoal do louvor pode se aproximar já. Eu tenho que encerrar. Mas de verdade, isso está assim meio que latejando na minha mente. Um dia Deus apareceu para Salomão. Vocês lembram disso? Ele tinha feito uma oferta lá, um sacrifício. Esse negócio é forte nas escrituras, irmão. Pergunta para Deus, tá? Mas diz que ele fez um sacrifício lá, assim, gigantesco, 1000 bois, e diz que Deus naquele dia apareceu para ele, Deus veio para ele e falou, Salomão, o que você quer? Meu irmão, se Deus aparecesse para você aqui agora, você aparecesse hoje, e te perguntasse, o que você quer? Você sabe o que você quer? Você tem assim, objetivo, você tem alvo, você tem meta? Eu não vou entrar por esse caminho, a mensagem não é para isso. Mas deriva para isso, né? Você tem, irmão? Daqui 5 anos, onde você vai estar? Quais são os seus planos? Quais são? Ah, pastor, não, tudo bem. Mas você está vendo? Você está vendo? Porque algo que o Senhor, Ele quer mexer comigo, com você aqui nessa noite, irmãos, milagre. Deus é o especialista e Ele vai fazer. Agora, se eu e você não estivermos preparados, se nós não nos prepararmos, nós vamos perder o tempo da visitação de Deus. Isso já aconteceu, Jesus falou isso. Que pena que vocês perderam o tempo da minha visitação. Irmão, pode ser que você se não se preparar, pode ser que você seja um candidato a perder o tempo da visitação de Deus na sua vida. Perder aquilo que Deus quer fazer em você. Aquilo que Deus quer fazer por você e através de você. Sabe? Quando eles entenderam ali que Deus tinha uma palavra para eles, eles fizeram o que precisava ser feito. Fizeram o que tinha que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito, irmão. Ah, mas não é legal, mas vou fazer. Ah, mas é cansativo, mas eu vou fazer. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. E aí no momento, no dia seguinte, quando eles foram oferecer aquela oferta ordinária, a oferta ordinária, o extraordinário invadiu. O milagre, ele se manifestou. Começou a jorrar água de todo lado, irmão. Começou a brotar água de todo lado. Mas ainda bem que eles tinham cisternas prontas, abertas, para reter a água, para não perder o milagre. Fica de pé nessa noite, Central. Central, o Deus que tem todo o poder está aqui. O Deus que acalma o vento. O Deus que aquieta o mar. O Deus que tira a força do fogo, né, da fornalha. Que faz até leão jejuar. Pregamos domingo passado aqui, interessante, a fornalha e os leões, né, que jejuaram. Foi a mensagem dessa semana na célula. A gente compartilhou sobre isso, falamos sobre isso, não é? Esse Deus, Ele tem todo o poder. Meu irmão, não tem o que Deus não pode. Não tem o que Deus não pode. Deus pode te catar aqui agora, querido, te tirar a Bíblia fala lá em Salmos que Ele tira o homem do lixo, sentado no lixo, do monturo, fala lá, e coloca ele assentado entre príncipes. Estava falando com o irmão essa semana, eu falei, irmão, eu estou orando por você. Deus vai te conectar com as pessoas certas. Escuta isso aqui, isso tem um poder tremendo. Eu falei para ele, eu falei, filhão, Deus vai te conectar com as pessoas certas. Isso vai abrir uma porta para você, que é uma coisa extraordinária. Porque às vezes você está a um passo, irmão, um passo, né? De uma conexão. Alguém que Deus coloca na tua vida, que muda tudo. Muda, abre uma porta, né? Mas o problema é, e se?
E se Deus faz, e você não está preparado? Você fala assim, não vai dar agora, deixa para depois. Depois. E o depois, irmão, a gente não sabe quando vai vir. Então, irmão, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O Senhor falou ali, tinha uma crise. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual que é o contexto. Mas, irmão, a palavra que veio através do servo do Senhor, do profeta, foi assim: cavem poços. Cavem muitos poços. Estava conversando eu e a pastora, e ela acrescentou uma coisa. Deus não falou cave 1, 2 ou 3. Isso é a sua fé, meu filho. Eu não sei qual é a sua fé. Eu não sei o quanto você quer, o quanto você deseja reter aquilo que Deus vai te dar. Eu, de verdade, eu oro a Deus todo dia, todos os dias. Eu sou um lugar de passagem. Eu sou um lugar de passagem. Nada do que Deus me dá é para mim. Eu não retenho nada. Eu quero derramar sobre a vida das pessoas. Mas você precisa fazer isso. Você precisa ser esse canal. Você precisa. Eliseu deu a palavra. Eles se prepararam. E no momento da oferta da manhã, sabe aquele momento? Mais uma vez, mais um culto, pastor. Por que a gente tem que vir no culto todo domingo? É a oferta da manhã, irmão. É a oferta da manhã. Por que você precisa ir para a célula? É a oferta da manhã. É o ordinário. É o ordinário. Só que de vez em quando, o extraordinário, ele invade o ordinário. De vez em quando você está na beira do poço lá, mais um dia, 38 anos, sentado na beira do poço, vendo a banda tocar e a banda passar. E de repente Jesus aparece diante de você e fala assim: você quer ser curado, meu filho? Filho, você quer ser curado? Levanta, anda! E 38 anos de sofrimento, de angústia, de dor, cessam, acabam ali definitivamente. É isso que o Senhor quer fazer. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos insistir, nós precisamos. Quantos poços você vai cavar aqui nessa noite? Essa é a mensagem da pastora, ela que pregou isso para mim. Eu não sei. Eu lembrei do rei, que o profeta falou assim. Primeiro o profeta falou: Eliseu, tudo é Eliseu, lança a flecha, abre a janela e lança a flecha. Aí ele lançou a flecha da vitória do Senhor e tal, porque assim você vai vencer lá em Afec, blá blá blá. Agora vem cá, rei, pega o arco, pega as flechas e fere a terra. Aí o fracão lá, um molenga, 1, 2, ai, cansou meu bracinho, parou. O profeta ficou doido, lê lá, irmão, é coisa de profeta mesmo. Ficou indignado, falou assim: seu fracote, seu molenga, você podia ter insistido, você tinha que ter ferido a terra até acabar essas flechas, mas você só feriu 3 vezes, você vai só ter 3 vitórias, você não vai ter vitória completa. É tua fé, meu irmão, é a sua fé. Você crê? Você crê que Deus está indo adiante de você? Você crê, meu filho? Você crê que o Senhor, Ele é fiel e Ele tem todo o poder, como nós cantamos aqui? Quem sou eu? Quem é você para negar o poder de Deus, para questionar o poder de Deus, para dizer: não, acho que não, que acha o quê? Que acha nada, meu filho. Nós temos que concordar com aquilo que Deus diz. Ele tem todo o poder, Ele é Deus, Tu és Deus. Eu creio que o Senhor pode, basta uma palavra sua. Eu quero a fé, meu irmão, daquele centurião que falou para o Senhor: Senhor, não preciso ir na minha casa não, se o Senhor disser uma palavra, vai resolver tudo, basta uma palavra Tua. Essa fé. E Jesus olhou e falou: que fé, hein? Pastor, mas eu tô igual aquele pai. Por isso que eu orei com você no começo, que o filho estava endemoniado, levou lá para os discípulos não expulsaram. Já bate um desânimo, né, meu irmão? Porque o discípulo não resolveu. O discípulo de Jesus, andava com Jesus, não resolveu. Falou: agora estou lascado, não vai resolver esse negócio nunca não. Aí Jesus chega, olha a empáfia dele, olha a petulância dele: Senhor, se Tu podes, liberta meu filho. Jesus olha para ele: o quê? Eu posso? Tudo é possível aquele que crê. Ainda bem que ele se humilhou na hora, falou: meu Senhor, por favor, me ajuda, me dá mais fé. Quem aqui está precisando de mais fé?
Quem aqui está precisando fazer a oração desse pai? Fazer a oração que ele fez para Jesus, dizendo: Jesus, me dá mais fé, eu quero crer, o Senhor pode. Irmão, nós vamos cantar essa canção agora. Então, os tangedores estão tocando aqui, olha lá, o tambor já está rufando. Irmão, o Espírito da profecia vai descer sobre esse lugar. O Espírito da profecia vai descer aqui, meu amado. Deus está nesta casa, coisas extraordinárias vão acontecer aqui.